Boa tarde, senhoras e senhores. Dando prosseguimento ao ciclo de palestras sobre bioética, que integra a programação do colóquio A Paz, a Caridade e o Desenvolvimento Humano Integral, à luz das encíclicas Solicitudo, Rei Socialis e Caritas in Veritate, temos a honra de receber o padre doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa. Registramos e agradecemos a presença de membros do Núcleo de Fé e Cultura, diretores de centro e faculdade, alunos, ex-alunos, docentes, funcionários da universidade, bem como gestores e funcionários da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, do Hospital e Maternidade Celso Pierro e representantes da comunidade. Informamos que após a palestra nós teremos um tempo, infelizmente não muito longo, para que a plateia possa encaminhar perguntas ao conferencista. Convidamos então ao palco o professor doutor Ayrton José Martins, diretor da Faculdade de Fisioterapia da PUC Campinas, que acompanhará o palestrante nos trabalhos que seguem. E o padre doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa. Passo a palavra ao professor doutor Ayrton José Martins para coordenar os trabalhos que seguem. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui representando também a direção do Centro de Ciências da Vida e está recebendo aqui esse evento do Núcleo de Fé e Cultura no Campus 2. Gostaríamos que todos ficassem muito bem à vontade, bem acolhidos. E eu acho que foi uma escolha assim acertada, porque o tema que está sendo desenvolvido, bioética, tem muito a ver aqui com o nosso trabalho na área da saúde. Então, eu vou brevemente falar um pequeno, rapidamente, o currículo aqui do padre doutor Bartolomeu, que é muito extenso, mas já lemos ontem. Mas, rapidamente, ele tem doutorado em Filosofia e Letras pela Pontifícia de Salamanca, em Portugal. Fez o seu mestrado também em Estudos Europeus, também, na Universidade Pontifícia de Salamanca. Sua licenciatura também, são duas licenciaturas, na Salamanca também, em Teologia e também em Filosofia, é isso. Então, tem aqui, são livros editados, bastante do assunto, pós-graduações, e tem também, está em atividade docente de várias universidades, como professor titular, professor convidado e pesquisador. A gente nota realmente com um currículo bastante vasto, e o que lhe dá bastante essa tranquilidade de fazer esta palestra. Só um minutinho. Então, com satisfação que recebemos então no evento aqui, e agradecemos a presença do padre doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira. Ontem já tivemos a oportunidade de ver a sua primeira, a sua palestra, onde percebemos o seu entusiasmo, o seu profundo conhecimento acerca da bioética. Então, por isso, acho que todos nós, eu também aguardamos hoje com bastante expectativa essa continuidade. Então, agradecendo a todos, eu passo a palavra, então, ao professor Bartolomeu. Muito obrigado. Se me derem licença, eu vou, como ontem, vou falar daqui de baixo, sinto mais à vontade, envolvo isto pequeno, se ao deslocar. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Eu queria, como a minha primeira palavra, de dizer do meu enorme gosto, e agora que estou a terminar esta minha fugaz estadia entre vocês e na universidade, que foi a primeira vez que vim a São Paulo e a vossa universidade, e fiquei fascinado não só pelo acolhimento que quer o departamento,
quer o departamento, quer a universidade me fez. Sinto-me imerecido de tantas manifestações de delicadeza da vossa parte, mas o que mais neste momento, Sr. Diretor, o que mais me entusiasma é saber que este colóquio está também a ter lugar nesta unidade, no vosso hospital, em que a minha área de investigação e a minha área de ensino se adapta perfeitamente a este grupo de profissionais de saúde e que a área da saúde está muito conectada com as questões da bioética. E depois daquilo que aconteceu ontem, em que vejo que, apesar disso, da minha longa conferência, não desistiram e não desanimaram, e estão aqui hoje outra vez. Agradeço ao Sr. Diretor do hospital e a todas as pessoas que depois tive a sorte de ir visitar o vosso hospital, e fiquei muito bem impressionado com todo o processo de humanização e tudo aquilo que eu estou a dizer em teoria, no fundo vocês já estão a pôr em prática no dia-a-dia no vosso hospital, e portanto esse é um motivo de que me deve também a mim entusiasmar e dizer que vale a pena continuarmos a nossa caminhada e este processo. Aquilo que hoje vos vou tentar fazer é, como que na faculdade, a aula teórica e a aula prática. Ontem eu dei a aula teórica, em que vos falei dos princípios, dos fundamentos, do modelo de deliberação, e hoje queria terminar, porque no máximo às 3h30 eu tenho que ir para São Paulo para apanhar o avião, porque tenho de partir hoje para Portugal e depois para outro local, e portanto queria aproveitar ao máximo este tempo. Eu estava a pensar, quando gizei com o Glauco este colóquio, eu estava a imaginar que íamos ficar aqui até às 5 da tarde, mas de facto o meu avião é mais cedo e eu tenho mesmo de sair, não com o tempo alargado como seria esta tarde de estudo de casos clínicos. Aquilo que eu vou fazer nesta parte da aula é apresentar-vos algumas situações. Algumas delas são reais, de situações concretas, e outras são teóricas. Mas eu, além destas mais académicas e simples de discussão que vamos ter, eu vou deixar ao Departamento, e depois agradecia que o Departamento facilitasse aos senhores diretores e ao hospital, outra bateria, outro conjunto de casos clínicos, e estes aqui, outro grupo de casos clínicos mais, digamos assim, mais clínicos, no sentido da própria tipologia das doenças, nomenclatura terapêutica, é mais específica para aqueles que se dedicam a estas áreas e que têm muito interesse para os profissionais de saúde, principalmente os senhoras enfermeiras e os senhores e senhoras médicas, que podem ajudar nas suas reuniões, nos seus debates, criar também aqui no hospital não só uma comissão de ética para a saúde, que imagino que haja informalmente esta comissão de ética, mas também para a formação na área da bioética, que hoje em dia, com todos estes meios auxiliares que nós temos através do Skype, eu terei muito gosto de interagir com um grupo que esteja a reunir-se e, por exemplo, a analisar os casos que eu vos vou deixar para trabalhar, e trabalharmos em conjunto, eu de Portugal, vocês daqui em Skype, e com imenso gosto podemos fazer isso, seja com um grupo do hospital, seja com outras pessoas que se unam e que queiram fazer esse tipo de trabalho. E assim, se recordam, ontem eu dava-vos mais ou menos este slide, em que vos falava de alguns dos princípios em bioética. Eu dizia-vos que a bioética é uma transdisciplina, ou seja, porque é uma disciplina na qual interagem a competência científica e técnica e a reflexão ética. E todos aqueles que se dedicam às questões da bioética são pessoas que têm alguma especialização científica em determinadas áreas e que depois acompanham com uma sensibilidade, porque estas coisas também implicam alguma sensibilidade, para a abordagem, a análise ética de tudo aquilo que nós vamos fazer. E então eu depois dizia-vos que a fórmula de o fazermos é assentarmos a nossa reflexão num conjunto de princípios, e princípios como aquilo que está na base. Princípio é isto mesmo que nós ouvimos, é aquilo que está no início, por isso é que se chama
princípio. Princípio por isso mesmo, porque sem esses princípios, sem uma base comum, nós não somos capazes de começar a trabalhar, começar a dialogar e começar a discutir. E qual é a característica destes princípios que nós apontamos ali e que poderíamos encontrar mais alguns, mas estes são na área da biomedicina, são aqueles que mais interagem com as questões éticas nos casos clínicos. E qual é a sua principal característica? É que eles nasceram, eles estão prescritos para criar conflito ético. Ou seja, para aquilo que é a realidade em que, quando um princípio se contradiz com o outro princípio. E falávamos ontem, se recordam, entre o princípio da beneficência, esse princípio que diz que nós devemos fazer o bem aos nossos doentes, fazer tudo por ele, recordávamos o juramento de Hipócrates, esse dever ético do profissional, do médico, do enfermeiro, do profissional de saúde, em fazer o bem ao seu doente, e por outro lado, jogar com a questão da autonomia, por exemplo, o direito que o doente tem a participar no processo terapêutico e também ele decidir sobre o processo terapêutico. E agora a grande questão que se coloca é sempre esta: aonde é que termina a autonomia e começa a beneficência, e onde é que começa a beneficência e termina a autonomia? Este é o grande desafio que se coloca a estas questões. E então, destes princípios, que têm como principal característica, eu gostaria de recalcar esta ideia, não são os únicos, outras áreas de conhecimento, outras áreas do saber e outras áreas profissionais podem encontrar outro tipo de princípios, e estes parece-nos a nós que são aqueles que melhor correspondem às grandes questões que se colocam aos profissionais de saúde. E assim, nesta parte da minha conferência, eu gostaria muito que interagíssemos. Um dia, acredito que faremos isto de outra maneira, em que cada um vai ter a possibilidade de, em grupos, em pequenas células, começar a debater todas estas questões e cada um destes casos clínicos. Mas agora, como somos muitos, eu vou deixar à liberdade de cada um, para que não seja só eu a falar, qual é a vossa primeira percepção ética deste caso clínico que eu vos vou dar. O que é que nós faríamos numa situação destas? E este caso é o caso da autonomia dos nossos doentes. E eu dizia-vos, chamava uma expressão que eu espero que não confundam algumas expressões portuguesas com as brasileiras. Ao longo destes 3 dias já aconteceram algumas situações. Uma vez eu, numa conferência, eu disse rapariga. Chamei rapariga. Em português, em Portugal, rapariga é simplesmente um respeito. É o feminino de rapaz. Rapaz, rapariga. Em todo o lado se usa assim. Sei que no Brasil a palavra rapariga tem uma pejoração um bocadinho negativa, mas como sabem, nem Deus me livre de ofender alguém quando chamei rapariga. A outra foi ontem a palavra camisola. Eu disse vestir a camisola pelo hospital. Em português é assim, porque camisola é um pullover, é uma camisa que se põe por cima da camisa, ou seja, e alguém me disse, cuidado, que camisola é aquilo que as senhoras, as meninas, as pessoas levam para dormir, mas depois o enfermeiro Júlio sossegou-me, porque também acho que é um traje que vestem os enfermeiros e os médicos no bloco, parece-me a mim. Portanto, já fiquei mais ou menos aliviado, mas é evidente que eu não vou vestir a camisola nesse sentido. A t-shirt ou outra coisa. Pronto, isto é uma camisola, esta. Pronto. Pronto, é isto que eu queria dizer, e se eu às vezes disser alguma palavra que não é muito clara, vocês vão me perdoar, mas eu não é porque não conheço e não falo a língua. Então vamos começar porque o tempo está a passar e depois queria ver se ainda conseguíamos conversar um bocadinho mais. Um caso de autonomia dos nossos doentes, em que um idoso vive num lar de idosos, numa casa de acolhimento, é levado para a urgência de um hospital com sinais de uma pneumonia. Está acordado, mas gravemente demente.
Se houver alguma palavra que vocês não percebam, vocês digam, não sei o que é isso que você quer dizer com isto. Tem dificuldade em falar, mas reconhece e interage com a sua família. Ele não quer ser tratado porque considera uma futilidade e pede que esta informação seja dada à sua família. Este caso clínico, imaginei que vocês têm um idoso que está nesta situação, que se recusa a aceitar tratamento. Alguém era capaz de me dizer assim, à primeira vista, qual seria a sua decisão? Mandá-lo embora para o lar outra vez, deixar o homem abandonado, tratá-lo mesmo sem vontade dele e prendê-lo à cama para que ele possa fazer o antibiótico sem grande problema? O que é que acham? Primeiro, sim, mas irmã, mas é que é clarinho. Ele diz que não quer ser tratado. Ele acha uma futilidade. Ele acha que é futilidade, ele já está farto de viver e está farto daquelas apneias, daqueles problemas de falta de respiração. A colega está a dizer que conversaria com a família para saber estudar melhor o quadro clínico daquele doente. Primeiro falaria com ele, tentar me aproximar e tentar tirar essa informação dele primeiro e o que podia intermediar depois com a família. Nesse critério. Muito bem. O que disse também está bem, colega. O que disse também está bem. Mas, alguém tem alguma hipótese? Os mais novos não têm nenhuma ideia? Pois, boa pergunta. Boa pergunta. Este gravemente demente, ele está demente, ou seja, está gravemente demente, pode ser com Alzheimer, pode ser uma demência, qualquer tipo de demência, mas que esta demência, no seu quadro clínico, daquilo que vemos, não o impede que tenha um discurso lógico. Ele conscientemente considera fútil. A razão pela qual está doente não é porque a sua demência o permitiu. É porque ele acha que com aquela idade que tem, já velho, num lar, abandonado se calhar por toda a gente, ele acha que já não faz sentido tudo isso e, portanto, a sua demência pode ser um Alzheimer, pode ser um estado mais senil que o está a levar a uma perda de confusão em algumas situações de comportamento. Boa. Claro, mas acha que neste caso nós evidenciamos sintomas de perda de autonomia, capaz de decidir, ou acha que ele tem capacidade de decidir? Muito bem. Mais alguma ideia sobre como é que nós trataríamos disso? Mas no dado final, você trataria o doente mesmo sem ele aceitar? A família. Diga, Ricardo. Tentar conversar com a família, porque se você tem essa questão da autonomia, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é diferente, então lá é um critério muito forte, a pessoa não aceita, alguém pelo menos respeita mesmo. No Brasil, vai partir da beneficência, ou do benefício que é de tratamento.
Mas no caso também tem lá descrito que ele, ainda que fale com alguma dificuldade, ele consegue interagir com a sua família, reconhece e interage a família. Portanto, ele tem, esta demência não o impede de reconhecer, de estar mais ou menos situado no seu contexto. É mais ou menos isso. Tudo o que disseram tem a sua lógica, mas há um conjunto de pressupostos que são essenciais e que podíamos ter em conta como principal característica. Ao analisar este caso, aquilo que nós devemos perceber é, lembram-se de ontem de vos dizer que no processo de deliberação, primeiro temos que olhar aos factos concretos. E o que é o facto concreto? É o facto de termos um doente com uma pneumonia que não é mortal, em princípio não vai ser mortal, que há a possibilidade de fazer antibiótico, de o tratar, que aquele doente interage tem alguma demência e está gravemente doente com uma demência, que vive num lar, mas que reconhece a família e que manda dizer, não ao senhor doutor, mas à família, mandou dizer à família que ele já não queria mais ser tratado. E este fenómeno, este processo é muito importante. A questão ética que o profissional de saúde tem que fazer, em primeiro lugar, é restringir-se lembram-se de análise dos deveres do médico. O médico o que é que tem que ver em primeiro lugar? Aquilo que lhe diz respeito em primeiro lugar, que é, este senhor está doente e que eu tenho uma obrigação de o tratar. Mas depois eu tenho também de estar atento à sua autonomia. Mas então vou agora ver qual é a razão que ele aponta para que não aceite ser tratado. Viram o que é que ele disse? Ele achava uma futilidade. Ou seja, ele achava que era fútil, que já não valia a pena tratar. Ora, o clínico tem que tratar precisamente esta ideia da futilidade terapêutica. Não é o doente, a autonomia, e às vezes nós esquecemos-nos disto, não é o doente que sabe o que é fútil ou não é útil para o seu tratamento. Quem tem a competência técnica e científica para saber se há futilidade ou não terapêutica tem de ser o próprio clínico e não pode ser de forma alguma o doente. E assim nós... pensei que vinha falar comigo. Eu vi assim, não me diga que me vai calhar. E então, a primeira ideia que o médico tem que tratar, que é da sua competência, é falar-lhe do tratamento. E se o argumento que ele usou para a recusa de tratamento é um argumento de futilidade, não achar futilidade, então é necessário perceber que, em primeiro lugar, começar por dizer, olha, aqui ser tratado, não é um favor que nós lhe fazemos, mas é um direito que o senhor tem de ser tratado. Ou seja, não há aqui nada de merecer ou não merecer o seu tratamento. É um direito do doente ser tratado em todas as circunstâncias. Que depois, quem decide dizer isso claramente ao doente, quem decide, quem sabe o que é útil ou não é útil para o próprio tratamento, tem que ser o próprio clínico a fazê-lo. Tem que ser ele que o tratamento só lhe será aplicado até o médico considerar que já não vale a pena viver a vida dele. E é um médico que diz que, de facto, já estamos a ultrapassar meios profissionais e já estamos a usar meios desproporcionados para manter viva a vida daquela pessoa. Depois, um outro aspecto muito importante que este homem também estava condicionado na sua ideia, era que aquele tratamento que ele ia beneficiar, se calhar outros deixariam de o beneficiar. E é necessário que os doentes tenham a consciência de que aquele tratamento que está a ser feito é o tratamento devido para ele, ou seja, não é o tratamento que por causa dele vai ser deixado de dar a outro. É necessário de perceber que quando tal decisão for tomada, o equipamento que lhe será retirado para ser usado noutra pessoa
ele será deixado morrer. A aplicação de um ventilador, que era disto que estávamos a falar, desta questão de uma pneumonia, ou seja, de uma necessidade de ventilar aquele doente, é de uma pessoa que já não tem grandes esperanças de recuperar, não é um meio extraordinário. Como se recordam, na terapêutica, nós encontramos meios ordinários e meios extraordinários. Os meios ordinários é aquilo que nós temos à nossa disposição e aquilo que nós fazemos em todo o protocolo clínico, aquilo que são as boas práticas clínicas. Mas quando às vezes é necessário um meio extraordinário para atacar determinada doença, ou pela sua especialização, ou pelo facto de ser uma raridade aquela doença, nós temos que repensar os meios extraordinários. E aquilo que é necessário que os senhores profissionais percebam é que os meios ordinários de tratamento não são algo que implique alguma decisão ética superior. Eles, se são ordinários, quer dizer que são para todos os doentes, tendo em conta aquela terapêutica recomendada para aquela situação concreta. E, portanto, o ventilador, num caso de uma pneumonia, é um meio ordinário, um meio normal da sua utilização. E depois, um outro aspecto que é importante nesta pequenina história de autonomia é percebermos com quem é que nós devemos falar. Porque esta foi uma questão levantada, que era a questão da família. O que é que era a importância da família? E aí o clínico tem a obrigação de perceber o contexto que está à volta daquela situação. Primeiro, aquele doente está está ao cuidado de um lar. E, portanto, quem é o responsável por aquela pessoa pelo menos em Portugal, é o lar, essa instituição que acolheu aquele homem. E que se calhar foi essa instituição que trouxe o doente ao serviço de urgência e que foi ele o primeiro responsável. E se repararem, ninguém se lembrou do lar, de falar das pessoas do lar e aqueles que estão a tomar conta dele e perceber se até que ponto é este caso. Não deveríamos também, a família é muito importante, sem dúvida nenhuma, até porque ele faz uma referência, que já nós vamos ver que tipo de referência e como é que podemos analisar esta referência à família, mas os diretores do lar, a instituição do lar que acolhe aquela pessoa, tem que ser ouvida em todo aquele processo, precisamente para identificar aquilo que a família não é capaz de identificar à primeira vista, que é a questão da depressão que você falava, e com muita razão, e a razão pela qual aquele homem está numa fase de desistência, de desânimo em relação à vontade de viver. Porque tem um outro aspecto importante nesta questão, que é precisamente a questão da família. Ele, quando se refere à família, ele reconhece a família, mas o texto diz que ele manda dizer à família que já não quer viver. Nesta afirmação, alguém que está num lar, quer dizer que ali podemos interpretar uma certa vingança em relação à família. Ele como que quer pôr um problema de consciência àquela família, dizendo, olha, a minha vida agora no lar, vocês puseram-me num lar, e a minha vida no lar já não faz sentido nenhum. E, portanto, vocês vão ficar com um remorso toda a vida, com um problema de consciência toda a vida, porque eu já não quero viver, porque vocês me abandonaram. E, portanto, quando alguém diz uma coisa dessas, é necessário também um outro aspecto que gostaria que no grupo de reflexão trabalhassem muito bem, que é a relação da família com os nossos doentes. Porque às vezes nós idealizamos o papel da família na relação terapêutica. E às vezes dizemos que a família é essencial no processo terapêutico. É quando é. É quando é. Porque é preciso também estar muito atento a todo este contexto, porque muitas vezes a família, em vez de ser alguém que ajuda no processo terapêutico, às vezes pode até ser uma pedra no sapato de todo este processo terapêutico. Porque nós não sabemos quais são as questões que estão por detrás desta ida deste senhor para um lar, ou então quais são as questões que estão à volta do seu testemunho, da verbalização que ele faz da conversa com a sua família. E não é de estranhar casos em que, às vezes, as ideias da família são envoltas de um certo burnout de cuidado.
Há um caso clínico que eu vos vou deixar, precisamente sobre isso, de um doente que se deixa de querer alimentar e que a família já não sabe o que vai fazer e que se nota naquela situação que a família está muito cansada, que é normal que assim aconteça. A família está tão cansada daquela situação que já não aguentam mais aquilo e que dizem que mais vale que o doente morra, porque de facto está a tornar infernal a sua vida e a vida dos doentes. Mas uma coisa é aquilo que os doentes pensam sobre o doente e aquilo que o doente, na verdade, pensa sobre a sua vida. E a vida pode ser um peso muito grande para os familiares, mas ele pode ter um desejo de continuar a viver e às vezes, muitas vezes, estes gritos lancinantes de dizer que já quer morrer e que não quer mais ser tratado, no fundo, aquilo que o doente nos estava a pedir é: eu quero viver, mas com outra qualidade de vida. E, portanto, o trabalho do profissional de saúde, o trabalho especialmente do pneumologista, da pessoa que o estiver a tratar nesta sua doença, é valorizar a sua vida e dizer que não há futilidade nenhuma, que ele tem esperança de voltar cientificamente, clinicamente, tem possibilidade de recuperar da sua doença e, portanto, neste caso, nunca poderíamos deixar que fosse a família a decidir por ele, ou que fossem outras pessoas a decidir por ele, ou aceitar esta questão do argumento da futilidade terapêutica, porque esse argumento não está do lado do doente, esse argumento está do lado do próprio clínico. Segundo caso clínico, alguma dúvida desta questão? Segundo caso, o princípio da integridade. A integridade, como sabem, como eu vos dizia ontem, está intimamente relacionado com a integridade corporal e a integridade intelectual, moral, de valores e de princípios. Ser íntegro na pessoa, dizia-vos eu ontem, tem a ver com o valor do corpo e o valor das suas ideias. Respeitar a integridade da pessoa é respeitar a pessoa como um todo, como alguém que não é só bios, nem é só psique, mas é na sua totalidade de todos os seus valores. E agora temos aqui um caso que é de um homem de 23 anos que ficou ferido numa das suas pernas depois de uma queda. É conduzido para a urgência onde se queixa de dores. O paciente pede que chamem um curandeiro antes de tomarem qualquer providência. Será que devem procurar um curandeiro ou será que devem continuar o tratamento que é necessário naquela situação? Esta situação é mais fácil. Temos alguém que entra na urgência e que depois da urgência, quando está lá, diz que antes do médico atuar, eu quero que venha o meu líder espiritual, quero que venha o curandeiro para ele me fazer aqui uma reza, uma coisa qualquer, para eu recuperar. Senhores profissionais de saúde, se estivessem a fazer banco, se estivessem na urgência, o que é que vocês fariam perante este doente? Era de respeitar esta integridade. Nós dissemos ontem, recordam-se, e nos slides, para já, os slides, todos estes slides, eu gostava muito que toda a gente recebesse e toda a gente ficasse com eles. Eu vou pedir a alguém, ao seu diretor, não sei a quem, mas que espalhassem por todo o lado, que toda a gente ficasse com esse material que pode ser muito útil. E recordam-se que ontem eu dizia-vos que nós temos que atender àquilo que é o princípio da integridade, implica que cada um de nós tenha consciência da pessoa que está ali, não é um objeto, é alguém que tem os seus valores, os seus princípios, que tem a sua maneira de ser. Há um caso a respeito da integridade, de outro caso, que não tem muito a ver com este, que é uma situação que aconteceu também no hospital, que era a amputação no processo de amputação de membros a dois tipos de pessoas. E chegou à Comissão de Ética um pedido de parecer sobre se devíamos ou não. Ainda tem aqui lugar aqui à frente, tem aqui, escusam de estar de pé. E a questão que se colocava
era se deveríamos ou não amputar, se há alguns critérios, para além de critérios clínicos, que devem estar presentes no momento da amputação, da necessidade da amputação de membros a pessoas doentes, quer sejam idosos, quer sejam jovens. E porque a ideia era, por parte dos clínicos, alguma retrasar no processo da amputação de membros aos mais jovens e uma facilidade muito grande de levar a bloco os doentes mais idosos que precisam também, ou pelo menos no seu prognóstico, se prevê que mais cedo ou mais tarde seja necessário amputar um membro por qualquer uma das razões. E aquilo que a Comissão de Ética deliberou neste caso foi precisamente em nome deste princípio da integridade, é a imagem do corpo de um jovem e de um adulto. E segundo esse parecer, dizia basicamente isto: num caso em que se trata de uma amputação de um membro de um jovem, tenha-se em consideração a imagem do corpo daquele jovem e a imagem que tem aquele jovem para o futuro do resto dos seus dias, da sua qualidade de vida e dos dias com os tais dias com qualidade de vida que ele vai ter ou não vai ter. E então, embora sem nunca deixar de lado, debilitar qualquer processo terapêutico necessário à sua recuperação, ou seja, não vamos deixar de amputar um membro só pelo facto de ele ficar mais bonito com as duas pernas, ou seja, com o que for, ou com o braço ou o antebraço, que não deixemos de o fazer e ele morrer por causa de complicações por causa disso, mas ao mesmo tempo, se tivermos de reavaliar e usar alguns meios extraordinários de terapêutica para o fazer, que o façamos em relação ao mais jovem, por causa precisamente da imagem, da integridade do seu corpo, em detrimento do idoso, que pode ter já uma imagem já não tão perfeita, tão aceitar de forma mais fácil a amputação do seu membro e até com consequências menos nocivas para o stress pós-traumático ou pós-operatório que possa ter este doente. E então, em nome desta integridade, daquilo que são os efeitos secundários para o stress pós-operatório daquele doente, tenha-se em consideração esta distinção. E alguns imaginaram, na Comissão de Ética, que punha-se esta questão: espera aí, mas nós assim não estamos a dizer que os jovens é que merecem tudo e um velho já não vale nada? Então já não está de acordo com aquela história da nota que eu ontem vos falava? Então a dignidade da pessoa não é igual desde o nascimento até a hora da morte? Claro que sim, mas há todo este processo que não podemos deixar de ter em consideração. E neste caso, alguém tem alguma proposta? Olha, isto é interessante, era se houvesse debate, se vocês falassem. Eu acho que uma das propostas... Mesa pode falar também? Toda a gente pode falar. Eu tranquilamente chamaria o curandeiro, deixaria que ele fizesse o seu ritual e depois, com o homem já mais tranquilo de ter respeitado a sua religião, faria o tratamento clínico necessário. Não consigo... Eu concordo com o professor Nair. Eu acho que a gente, pensando na fé que ele tem, nas crenças, a gente ir pensando na integralidade do paciente, do ser humano, é necessário, sim, poder respeitar tudo isso. Voltamos lá no princípio, né? Mas só tem um detalhe que eu acho que é importante. Diga. Que não ficou claro aí. Teria esse tempo? Há ali um aspecto, senhores doutores, há ali um aspecto que é essencial a respeito do consentimento informado, num local. Pegando o gancho, depois de uma queda, eu não tenho diagnóstico firmado ainda aqui. Talvez esse tempo. Então, continuar com o tratamento implica eu diagnosticar, fazer alguns exames, o que não invalida esse tempo do curandeiro ver depois. Ok? Então, eu tenho que ter prioridade em função
respeitando a integridade dele. Mas eu tenho que priorizar a ordem no atendimento. Boa. E isso Eu acho que é o meu colega que vai depois. porque se tiver uma fratura, alguma coisa complicada, eu tenho que intervir até chegar ao curandeiro. Se não é um curandeiro, de onde vem, tá? Pela expressão, provavelmente. Eu concordo com o doutor. Se ele foi, o paciente foi trazido para uma urgência, ele está no momento ali que ele precisa ser todo avaliado, saber o que aconteceu com esse paciente. Então, eu tentaria conversar com esse paciente, falando da necessidade do atendimento imediato dele, mas também providenciaria um familiar, um curandeiro ou um outro profissional que pudesse fazer isso ao mesmo tempo. Mas conversaria com o paciente, tentando mostrar para ele que ele precisa ser atendido naquela hora, que ele está no momento de urgência e precisa ver o que está acontecendo com esse paciente. Essa é a minha opinião. O que eu vi é que ele, em primeiro lugar, quando ele foi socorrido, ele foi levado, ele aceitou ir para o hospital e deu entrada no hospital. Imagina que ele tivesse acordado, né, nessa queda. Então, se ele deu entrada, é como se tivesse, assim, o primeiro lugar para que ele foi ali, ele não foi procurando ele em primeiro lugar, ele pediu me leve para a minha comunidade. Vá para o hospital. Então, assim, ele adentrou, a gente tem a lógica do atendimento no hospital, que não impede de também anexar outras formas de cuidado, mas garantir a primeira forma de cuidado que é para onde ele deu entrada, né? Ele não pediu para ir no lugar. Muito interessante. Mas há um caso ocorrido no Brasil muito parecido com isso. Pois foi inspirado nele. Que foi contaminado com sapo da croata e no hospital ele pediu para ser atendido por um xamã, chavante, que evidentemente não trouxe alívio para a doença, ele acabou morrendo por causa da contaminação, mas segundo ele mesmo disse, trouxe um conforto muito grande, espiritual, enfim, para o fim da vida dele. É um fato real que nós Sim. temos conhecimento. Ainda bem que falou desse caso. Muito bem. Força. Muitas questões que surgem, mas é só uma perguntazinha. Quer dizer, quando uma pessoa entra no hospital, essa pessoa sabe exatamente o que é um hospital. Ela sabe exatamente que ela vai estar submetida a uma série de regras, especialmente o naval. Né? Então, quer dizer, olha só, tem uma outra questão aqui também. Né? Cultural. Podemos impor regras, A integridade das suas crenças. especialmente uma cultura completamente diferente da nossa. Em primeiro lugar, a respeito dessa coisa do hospital, eu ontem fui visitar o hospital com o Dr. Nilton e irmã, e uma das coisas que perguntávamos, se as pessoas sabiam de quem era o hospital, este hospital. E incrível é que as pessoas, os utentes, perguntamos a casais até jovens, e ninguém sabia de quem era o hospital, que era um hospital da Igreja Católica e que era da Universidade, que era do Estado, e portanto às vezes as pessoas não sabem muito bem onde é que estão. Isso é a verdade. Mas tudo isto que tem a ver com esta decisão tem que ter um conjunto de regras e tem que ter uma base na qual nós temos que articular as nossas condições. Eu dizia-vos a respeito do consentimento informado ontem, que ele tem um conjunto de regras e tem um conjunto de condicionalismos. E um dos problemas que nós encontramos é precisamente este homem que é conduzido à urgência do hospital. E nesta urgência do hospital, ela tem um conjunto de condicionantes que são diferentes de todo o outro processo terapêutico. Porquê? Porque naquele momento, aquilo que nos aparece na urgência, não há consentimento informado. Não há necessidade, obrigatoriedade de pedir consentimento, porque quando alguém chega à urgência, aquela ideia de que alguém chega à urgência, foi conduzido ou foi por sua própria vontade, a função primordial do profissional de saúde, do clínico, é, primeiro, fazer a triagem, elaborar um pré-diagnóstico e começar o processo terapêutico. Esta é a preocupação de
manter os sinais vitais estabilizados. Estabilizar aquela pessoa que está doente. Na verdade, neste caso, nós não sabemos que tipo de queda é que foi, qual a gravidade da sua doença, porque a urgência é isto mesmo. O professor Lobo Antunes dizia-nos muitas vezes na aula a respeito da urgência, ele contava-nos uma história que nos deve fazer pensar, que é, dizia ele, você imagine, meu caro colega, que você está no banco, está a fazer banco e que lhe chegam duas, hoje em dia já em Portugal já não acontece muito porque já temos umas viaturas especializadas que já comunicam diretamente com o hospital antes da pessoa chegar ao hospital e à urgência. Mas há uns anos atrás chegavam duas ambulâncias com duas pessoas, chegavam as duas ao mesmo tempo ao hospital e uma delas trazia uma criança de 7 anos com que o diagnóstico nós não sabíamos, o que é que se tinha passado, sabíamos que tinha uma hemorragia e que estava com os sinais vitais com alguma dificuldade e o prognóstico parecia ser complicado, e chegava na outra ambulância um idoso que também por acaso tinha uma hemorragia e com sinais vitais muito fracos. E ele dizia-nos, o que é que você fazia se você fosse o clínico que estava lá na urgência, quem é que você atendia primeiro? E nós começávamos assim a pensar, bem, uma criança, eu acho que eu ia... Ninguém queria dizer que era uma criança, porque nós pensaríamos, então o pediatra a pensar, claro, era uma criança que eu tratava em primeiro lugar. E ele chamava-nos a atenção de uma coisa muito engraçada, que é, cuidado, porque tu ali na urgência não és Deus, não és tu que escolhes quem é que tem, para já porque não tens o diagnóstico feito, porque na urgência nós nem sequer conhecemos o doente, sabemos apenas sinais externos de uma hemorragia, ou porque o maqueiro, o senhor que traz na ambulância, nos diz que tem assim, olha, foi um acidente, foi uma queda, foi uma hemorragia, já estava doente, é um problema oncológico. Nós, naquele momento não se sabe o que é que se passa. Mas ele dizia, nós não podemos arvorar-nos em deuses e ter a ideia de que nós é que decidimos que o jovem, que a criança merece mais viver, então vem ela primeira, e quando nós só temos um ventilador ou quando só temos possibilidade de tratar um de cada vez. E então dizia ele, olha, quando isto acontecer, a vossa atitude tem que ser a de a primeira maca a entrar nas portas da urgência é o primeiro que nós tratamos. E isto liberta-nos de quê? Liberta-nos desta capacidade de sermos nós a decidir. Eu escolho a vida de uma criança em detrimento da vida de um velho. Que seja o acaso, que seja o infortúnio a dizer-nos o que é primeiro. E que depois eu chegar, ao fazer a triagem, perceber que dali não se espera nada, ou que ali está numa situação de falência multiorgânica e que terei muita dificuldade em recuperar aquele idoso, se foi o idoso primeiro, aí depois dar um salto e ver o que é que se passa com o miúdo, a ver o que é que ele tem. Miúdo é normal, está certo? Também não? Criança. Pronto, nós dizemos miúdo. Miúdo é uma criança de 6, 7 anos, ainda bem, está a ver? Pronto, a criança de 6 a 7 anos, ver o que ela tem. Mas aquilo que nós não podemos fazer é arvorar-nos em deuses e donos da vida das pessoas. Neste caso, como vos dizia, é necessário ter em consideração esta ideia que, como eu vos dizia, há um conjunto de regras que têm de ser protocoladas e seguidas no protocolo, porque depois vai depender muito da sensibilidade de cada um dos doentes, dos clínicos e dos profissionais. E se na urgência aquilo que eu tenho é o dever profissional, o dever prioritário, o princípio prioritário da beneficência, de cuidar aquele doente, a primeira intervenção que eu vou fazer vai ser de analisar estados vitais, analisar aquela situação e fazer
o diagnóstico que é necessário fazer. E ao fazer o diagnóstico, eu vou fazer uma intervenção naquele doente e vou já intervir naquela perna, nem que seja através de um antibiótico ou alguma forma, ou até alguma forma de estancar a hemorragia, se tratou de uma hemorragia, ou pelo menos posicionar a perna para ela ir para a ortopedia, quanto antes encaminhar para a ortopedia. Esta é a posição que se deve fazer. Mas isto, meu caro Sr. Diretor, não invalida precisamente aquilo que se está a fazer. Em nome do respeito pela essa integridade, é necessário, em primeiro lugar, como dizia há bocadinho, com muita razão, serenar a pessoa. Porque nota-se que este doente, nós imaginámo-lo cheio de tensão, a não querer ser tratado. Lembram-se daquela história que eu ontem vos contei do meu colega do Hospital de Santo António, do Sr. de Santa Maria, em Lisboa, a respeito da senhora que, quando abriu a porta do consultório e viu que era um homem, fugiu porque queria ser tratado por uma mulher e não queria mostrar o seu corpo. E a sensibilidade daquilo que vai para além da legalidade de um serviço de urgência que implicava isso. Mas também devemos ter esta sensibilidade que alguns evidenciaram, de não saber o que é muito bem este hospital, e imaginamos o stress que pode interferir em todo o processo terapêutico. E chamar concomitantemente o médico depois e a intervenção mais sistemática do processo terapêutico sendo possível, é evidente, depois quando levado para a enfermaria ou levado para a OBS, para saber como é que vai reagir e como é que vai ser o prognóstico daquela doença, nós termos tempo para continuar o tratamento depois de chegar o tal curandeiro e a outra pessoa. Mas também é necessário ter em consideração uma outra questão que às vezes os da Pastoral da Saúde, está aqui a irmã como representante da Pastoral da Saúde, e esta assistência espiritual aos nossos doentes tem que ser muito bem organizada e tem de ser muito bem clarificada, mesmo dentro do vosso hospital, porque às vezes, pelo menos em Portugal, as pessoas imaginam que o direito à assistência religiosa, porque há um direito em Portugal à assistência religiosa consagrado na Constituição, este direito é quase um poder que ultrapassa todos os outros poderes e que pode interagir com o dever de cuidar do próprio hospital. É necessário que a conversa com este curandeiro, com esta pessoa que vai ser chamada, que haja uma conversa prévia para explicar a situação. Porque não vai acontecer, e nós em Portugal temos algumas situações com as testemunhas de Jeová, é um caso que eu não trouxe para aqui, mas que pode acontecer, em que, devido precisamente a um diálogo muito profícuo com os líderes da Igreja das Testemunhas de Jeová, foi possível equilibrar esta atuação e o condicionamento da vontade que era feito, nesse caso, a Testemunha de Jeová, relacionado com as transfusões de sangue, especialmente, e alguns tipos de tratamento que eram feitos. Hoje em dia, em Portugal, esta situação está completamente sanada, há um equilíbrio muito grande quanto a isso, que parte de um diálogo, precisamente, quando o doente nos diz, e quando não é na urgência, é evidente, quando o doente nos diz que é Testemunhas de Jeová, imediatamente é acionado o protocolo de atuação, em que é chamado o líder espiritual, o pastor que pastoreia aquela família e aquela pessoa, e temos um diálogo com ele para que possa ele entrar também no processo terapêutico e assim ajudar a família, ajudar-nos a todos a saber qual é a melhor terapêutica para esta situação. E então, aqui o que nós encontramos é que temos este doente jovem que com um stress muito grande por causa do seu internamento, mas este condicionamento da urgência, é bom que não o esqueçamos, é sempre um momento em que quase suspende todo o processo de autonomia do doente, em nome do princípio da beneficência, porque é este o desígnio. Estamos perante um jovem de 23 anos. Imaginai o que seria
se, em nome desta sua crença, em nome da sua maneira de pensar, este jovem sofresse consequências irremediáveis na sua perna por causa do atraso na intervenção. Nós não sabemos do que é que a família diria, o que é que ele diria num processo mais equilibrado, porque este chamamento pode também ser um desespero perante a dificuldade que está a sentir naquele momento e, portanto, é necessário acautelar que cada minuto no serviço de urgência é precioso no processo terapêutico. Força. Não, tudo bem. Não, eu não vou perguntar nada. Só para dizer que temos tempo ainda. Sim. Eu não sei se... Eu vou deixar o quarto de hora final para que, se alguém tiver alguma pergunta de outra coisa qualquer, daquilo que eu disse ontem, daquilo que inquieta e queira fazer-me, para que possamos fazer. Ainda que depois os casos, não trabalhamos todos os casos, mas depois eu gostava muito que houvesse eu conheci ontem a sala, como é que se chama, irmã? A sala da evangelização, que é XPTO. Há duas coisas que me impressionaram no vosso hospital. Uma foi a sala de mamografia, que eu acho que é do melhor, que eu tirei fotografias para mostrar lá em Portugal, porque às vezes temos a ideia que nós é que somos, e portanto o vosso serviço, a mamografia, é extraordinário. Sei que cardiologia também é uma unidade muito boa, e pediatria também, que visitei, gostei muito de visitar isso. E portanto tem ali na sala da pastoral, da evangelização, mas que é a evangelização mais alargada, um ótimo espaço para interagir. Depois tem uma televisão enorme, não sei se já entraram lá dentro, que dá para fazer um Skype e posso entrar em Skype convosco e ver a minha cara em mega tamanho, que aquilo é um exagero. Eu disse à irmã a brincar que isto aqui é o dedo do senhor Bispo para financiar todo aquele luxo que está naquela sala. Então... a questão da vulnerabilidade. Recordando a questão da vulnerabilidade, eu dizia-vos que a vulnerabilidade é fragilidade. Aquilo que é a fragilidade, o estado de dependência de uma pessoa. E que em todo este processo nós temos que ter duas ideias bem claras. Primeiro, que a vulnerabilidade de que falamos é uma vulnerabilidade acidental, e contra a vulnerabilidade, alguém se lembra? Essencial. Ou seja, o que é a vulnerabilidade essencial? É a vulnerabilidade que todos nós temos. Lembram-se do exemplo que eu dei a respeito da nossa vulnerabilidade comum? A canela da nossa perna, lembram-se? Eu dizia-vos que isto está mal feito, a nossa perna, o Criador criou isto mal feito, devia ter posto aqui uma proteção para não apanharmos umas caneladas quando jogamos futebol ou quando estamos em algum lado. E, portanto, isto é a vulnerabilidade essencial, aquilo que é a nossa condição de seres humanos, que não somos perfeitos, que temos fome, que temos sede, que nos enervamos, que temos que trabalhar. Esta é a nossa vulnerabilidade de todos os homens e que condiciona a nossa própria vida e a nossa vida enquanto seres humanos. Mas depois há uma vulnerabilidade especial, que eu chamei de acidental, porque ela é acidente, ela é momentânea. É quase como em Santo Tomás e em Aristóteles, os acidentes e a realidade. O acidente é alguma coisa que não faz parte da essência das pessoas. E, portanto, a doença não faz parte da nossa vida. Nós não somos doentes, nós estamos doentes. Porque o nosso estado normal é um estado de equilíbrio, de saúde, digamos assim. E, portanto, é necessário ter em conta esta vulnerabilidade. E então, temos aqui um caso de uma fragilidade desta senhora. Uma septuagenária, uma senhora com à volta dos 70 anos, foi admitida à unidade de cuidados intensivos da neurologia após uma hemorragia cerebral que a deixou com graves lesões e dependente do ventilador. No ano anterior, ela e o marido tinham feito testamento vital com um advogado, especificando que não queriam o ventilador ou outro suporte vital de vida, artificial de vida, caso ficassem em estado terminal ou em vegetativo persistente. O marido da paciente diz que a mulher não queria que o testamento vital fosse usado nestas circunstâncias, pois para ele ela não se encontra num estado terminal. Após uma semana,
o marido continua a insistir na mesma ideia. Quais são as bases legais e éticas para a resolução deste caso? Eu não sei, neste caso, o testamento vital, como sabem, é uma declaração antecipada de vontades. Em Portugal está legalizada, em que temos o doente tem a possibilidade de dizer de forma antecipada, por isso é que se chama declaração antecipada de vontades, de dizer que se eu entrar em estado terminal ou em vegetativo, eu não quero ser reanimado, eu não quero que continuem os meus tratamentos e apenas me deixem morrer lentamente e morrer em paz. Neste caso, o que é que vocês acham que seria a nossa posição mais equilibrada? Deixaríamos a senhora morrer, continuaríamos com ligado ao ventilador, desligaríamos o ventilador. Que aspectos é que vocês acham que estariam presentes nesta situação? Acham que deveríamos respeitar o testamento vital desta senhora? Eu acho que realmente ela era terminal ou vegetativo. Até onde essas graves lesões transformam ela num paliativo exclusivo ou não. Isso mesmo. Este é um aspecto muito importante. Factos, senhores profissionais de saúde. Temos que ver aquilo que diz a discrepância entre aquilo que diz o seu testamento vital, aquilo que ela escreveu, quais eram as condições que ela queria que fossem utilizadas neste estado e aquilo que era a análise clínica, o diagnóstico que estava a ser feito em relação a esta hemorragia que deixou graves lesões e dependente do ventilador. Não queria dizer, o facto de estar ligado ao ventilador, não queria dizer que estivesse num estado vegetativo persistente e que nem sequer estivesse num estado terminal. E, portanto, a conclusão: manter o ventilador a atuar, porque, mas ainda bem que este é um dos casos, e revela a experiência de algumas pessoas, que ninguém evidenciou a palavra do marido da paciente. A palavra do marido, o discurso do marido, a tal família, que era importante, e que dizia, não, ela neste caso não queria. Neste caso, senhores profissionais de saúde, é a tal questão de situarmos a questão da família no nosso processo terapêutico. E gostaria muito que trabalhassem este ponto para não endeusar esta questão. Aqui, a palavra do marido tem importância para o reconfortar, para lhe dar apoio, mas a base ética de que estamos a falar é, em primeiro lugar, o diagnóstico que foi feito, a realidade que se encontra naquele momento, a situação clínica daquela senhora e que não se adapta àquilo que era o testamento vital ou a declaração antecipada de vontade que falava estritamente em vegetativo persistente e estado terminal. Portanto, esta é a solução. Vamos mais rapidamente, o princípio da beneficência. E eu dizia-vos que o princípio da beneficência é o princípio que nos diz, que nos recorda, em primeiro lugar, esse grande princípio, esse grande juramento de Hipócrates, aquilo que é a razão principal dos profissionais de saúde, que é fazer a todo custo, zelar pelo bem-estar do próprio doente, fazer o bem. E se já não vamos chegar ao tempo de falar do princípio da não maleficência, que são um princípio que é primum non nocere, primeiro não ferir. Em nome do princípio da beneficência, nós não podemos usar meios extraordinários que são de tal forma violentos que não se podem ser usados e deixam aquilo que seria uma terapêutica beneficente se torna maleficente. Um caso concreto que em Portugal, num hospital do Porto, de Oncologia do Porto, nós temos lá dados em que nos dizem que 60%, reparem, 60% do último ciclo
de quimioterapia dado aos nossos doentes em Portugal, não é na China, nem é no país lá no meio da selva, em Portugal, 60% do último ciclo, o último porque é o último mesmo, do ciclo de vida, do ciclo de quimio que é prescrita para os doentes, é feita na última semana de vida do doente. 60% dos nossos doentes em oncologia, com o prognóstico de certeza absoluta, completamente e fatalmente fechado, os profissionais de saúde em Portugal continuam a administrar ciclos de quimio na última semana de vida. E esta é a forma perfeita de eu vos explicar qual é a diferença entre beneficência e não maleficência. Beneficência é o ciclo terapêutico, esses ciclos de quimio que são benéficos, beneficência é fazer bem ao doente, atacar um problema, e neste momento é a técnica que temos e é a técnica mais viável que nós temos de tratar o doente. Então, quando é que este instrumento terapêutico beneficente deixa de ser beneficente para ser maleficente? Quando nós, na última semana de vida, continuamos a administrar e a implementar processos curativos naquele doente, enquanto que já há muito tempo, eu falava-vos a respeito dos paliativos, e um dia, se tiver essa oportunidade, gostaria muito de falar aos médicos e aos profissionais de saúde de paliativos e de intensivos, porque é uma área que eu gosto muito e que acho que é uma área que precisa muito deste apoio, e que quando isto se torna, este processo, quando o doente já devia estar ou em paliativos, ou pelo menos já num processo de alívio sintomático da dor, e já estar na consulta da dor há muito tempo, ele continua a ser massacrado com todas as consequências malignas, maléficas neste caso, de uma terapêutica tão agressiva na última semana de vida. Que qualidade de vida, e mais, que qualidade de morte nós teremos neste caso. E para terminar, queria terminar com este caso. É um paciente masculino de 36 anos de idade. O resultado do teste de HIV/SIDA deu positivo. Ele pede-nos para que a mulher dele não seja informada, pois ainda não se sente preparado para tal. Que devemos deliberar e decidir sobre este caso. Este, como sabem, é o princípio da beneficência associado ao direito à informação do doente e ao sigilo profissional. O que é que, se calhar aqui no Brasil é mais fácil resolver estas questões? Qual é a vossa experiência, qual é a vossa sensibilidade para este caso? A HIV é de notificação compulsória. Bom. Então a gente tem que avisar o governo que tem. Então, o que eu poderia, no máximo, fazer nesse paciente é falar: olha, estou avisando a agência de saúde que o senhor é portador e eles vão entrar em contato com sua esposa. Quer dizer, a agência é que entra em contacto? Isso. Em Portugal não. Ou a gente, até se o paciente concorda, a gente pode tomar essa atitude. Mas aqui a gente já tem isso resolvido pelo governo. Não, em Portugal não é assim. Em Portugal deixamos ao doente um tempo para informar a família. Depois dessa informação. Depois há uma consulta de manutenção da terapêutica, na qual vai interferir um psicólogo. E na reunião, já não com a imunologia, mas com a psicologia, com o psicólogo, o profissional já não tem nada a ver com isso, o psicólogo conversa, tem que o seu companheiro, a sua companheira, seja quem for, tem que, se ele declarou, é evidente que é uma coisa muito importante, a intimidade das pessoas. Ninguém tem nada que dizer com quem dorme ou deixa de dormir. Ninguém no hospital tem... Eu tenho SIDA.
cuidado quando alguém pergunta, mas você tem parceiro? É preciso ser muito delicado nisto, que é uma questão de intimidade das pessoas. Mas quando, ou pelo estado civil da pessoa, ou por relato espontâneo da pessoa, diz que tem um companheiro fixo e estável, aí o que acontece em Portugal é que esta pessoa é encaminhada, é recomendado dizer ao seu parceiro, há uma reunião uma consulta com o psicólogo é obrigado a acompanhar o parceiro individualmente ou os dois virem falar com o psicólogo para saber que tipo de informação foi dada e, especialmente por causa da proteção nas relações sexuais, ensinar as pessoas a partir do momento a continuar a ter uma vida sexual normal, mas com alguns cuidados por causa dessa questão e depois fazer o exame complementar. Não sei se o doutor quer dizer alguma coisa. Já pensei. A família me procurou e o marido estava fechado, então não queria comunicar o que tinha. Mas tem a integridade do paciente, também tem que respeitá-lo. Só que nós tentamos, porque eu também tenho a esposa a proteger. Claro, uma questão de saúde pública. Porque a notificação é compulsória, tudo bem, mas até o governo comunicar, até isso fazer o feedback, eu não sei quando vai ocorrer. Então, se tentou conversar com a família, eu falei, não, nós não podemos, mas nós vamos tentar intermediar junto ao seu esposo, aí o psicólogo, para tentar convencê-lo da gravidade, pelo menos ele com a esposa, e não a família. Claro. Então, se for resolvido entre ele e a esposa, é um problema. E tirou a família, claro. A família insistiu e queria saber que os dois não contavam com a família. Claro. Mas entre os dois foi resolvido. E acho que o mais bonito é esse tipo de atuação, quer dizer, uma doença, nós temos que perceber o HIV-Sida como uma doença, mas temos que lhe tirar aquela carga moral, aquela carga tão negativa e dizer que é uma doença como outra qualquer, como eu posso apanhar uma pneumonia, posso apanhar uma hepatite e que pode acontecer e eu não tenho que ser afastado da sociedade por causa disso, tenho é que me precaver nessa situação e parece-me que está mais ou menos claro. Eu agora não vou continuar mais, tenho mais outros casos, mas eu acho que agora gostava que se alguém tivesse alguma questão, dizer-vos em primeiro lugar que eu adorei esta tarde, ficava aqui até à noite convosco, porque acho que vocês são um grupo interessado, gosto muito de ver esta sala cheia, e muito interessado, e que gostaria que falassem, criássemos um grupo de amizade, aqui não há sábios, nem há inaptos. Eu também aprendi agora esta questão do vosso tratamento, da vossa relação na questão do HIV-Sida, que para mim me interessa, e nestes dias eu agradeço a todos vocês, porque eu não vim aqui só ensinar, antes pelo contrário, eu acho que vim aqui aprendi muitas coisas, não só coisas técnicas, mas como pessoa humana também aprendi muitas coisas, acreditem, e não vou dizer mais, mas aprendi também muitas coisas como pessoa, e como padre também. Só no primeiro caso, é uma, o senhor comentou de, nós somos traídos, né, pelo português. Lar, qual é a definição do senhor de lar? Um lar é onde os idosos vão quando a família... Então. Pois, nós... Lar para nós, geralmente, se fala nossa casa. Pois, mas a ideia nossa é, o meu lar é a minha casa, mas nós chamamos também lares às casas de acolhimento, onde os asilos, olha, asilo, um asilo em Portugal chama-se um lar. Nós não tiramos a ideia do asilo, porque estava associada a coisas muito negativas, então para humanizar essas casas, nós dizemos que é um lar, como se fosse a nossa casa. É por isso que é lar. Muito obrigado. Nós cumprimentamos e agradecemos Padre e Doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira pela brilhante palestra. Cumprimentamos também o professor Dr. Ayrton José Martins pela coordenação desta mesa.
Convidamos a todos para saudar uma vez mais o palestrante com uma salva de palmas. E lembramos que logo mais às 19h30 teremos o encerramento desse colóquio no auditório Dom Gilberto, no campus 1 da PUC Campinas. Até lá e tenham todos uma boa tarde. Obrigado pela presença.